Vamos lá, meus irmãos, nós vamos começar uma caminhada. Em nome de Jesus, com alguns princípios, alguns já conhecem esses princípios, mas a repetição é algo excelente para a gente. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18. Diz assim, queridos: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e de todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair um profundo sono. E enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar da carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a chamou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém. Senhor, fala no nosso coração. Nós lemos Tua palavra e pedimos que Tu nos traga uma palavra inspirada pelo Teu Espírito, que nos molde, que nos transforma, que nos mude, aquilo que o Senhor planeja para nós. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo vivifique a Tua palavra em nós. Pedimos que em nossos corações, ó Pai, haja agora somente espaço para a Tua palavra e para a Tua ministração. Pedimos isso, Senhor, que toda obra maligna, toda intenção diabólica, maligna, Senhor, toda perturbação do inferno contra o coração, a mente, Senhor, a consciência dos irmãos, seja repreendido em nome de Jesus, para que os Teus filhos, para que a mente dos Teus filhos, os nossos corações, possa estar completamente cativos no Senhor. Então, que nesse lugar somente a Tua voz seja ouvida, Senhor, para a glória do Senhor, para a edificação da igreja, para a edificação das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Muito bem, meus irmãos. Nós vamos falar sobre construir o nosso lar. E aí, irmãos, algumas coisas que nós vamos estar falando, alguns já conhecem. Sempre que alguém vai casar, por exemplo, o Luiz e a Jéssica, e o Marcelo e a Graça. Eles estão na marca do pênalti agora, né, meus irmãos? Eles vão casar esse ano, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Tanto tempo esperei, chegou a minha vez, né, meus irmãos? Move as águas, Jesus. Então, eles esse ano estarão casando, meus irmãos, em nome de Jesus, tá? Já estão marcados de Luiz e a Jéssica para o dia 24 de outubro, meus irmãos, nesse lugar, em nome de Jesus. E o deles ali eu não sei quando dá. Eu acho que é outubro também, né? Outubro também. Então nós temos 2 casamentos aí, irmãos, para o mês de outubro na nossa igreja. E aí, quando os irmãos, eles sempre, antes de eu fazer um casamento, eu gosto de falar algumas coisas, não no casamento, na celebração do casamento. Porque na celebração do casamento, não dá para ouvir muito, e não dá para ensinar aquilo que a gente quer ensinar. Então, pelo menos, essas pessoas, normalmente o casal, ele tem comigo de 3 a 4 encontros, pelo menos, depende do casal. Pode ampliar, mas pelo menos isso eles terão que ter comigo. Não é entrevista, mas um tempo em que eu vou orientá-los bem, para que eles estejam bem firmados e entender o que é casamento e o porquê que você está casando. Na verdade, é uma boa pergunta, por que eu casei? Já respondeu isso para você mesmo? Por que você casou? E por que você casou com essa moça que você está casado? Chega em casa e pergunta ao seu marido: por que você casou comigo? E por que você continua casado comigo? Aí você também pode perguntar para essa moça: por que você casou comigo? Muitos motivos pelas pessoas. Quais são os motivos pelas quais as pessoas casam? Alguns, tem muitos. Alguns deles
quer se livrar da família, não aguenta mais ficar em casa. Não é verdade? Irmãos, de verdade, eu conheço uma família, um casal, que a moça casou porque não aguentava mais ficar dentro de casa. E ela queria um jeito de sumir de casa. E o jeito foi um jeito legal. Qual é o jeito legal? Casando. Irmão, essa moça passa tribulação até hoje. E mais, ela traz tribulação para mim, para a igreja, meus irmãos. É uma complicação danada. Então, o motivo? A gente quer se livrar das coisas em casa. A gente quer se livrar, a gente não quer ficar... Tem gente que está aborrecida demais em casa e enjoado de casa. Irmãos, uma coisa importante. Todos nós um dia, a moçada que está aí, e tem uma juventude bacana que está aqui, que está querendo casar. Uns estão orando para namorar, outros estão orando para começar a orar. Outros estão doidos, estão orando porque não vê a hora de orar. Não aguento mais. Nós estamos quase fazendo esse negócio aqui, irmão, esse negócio vermelho aqui dos muros da lamentação. As pessoas vão olhar e lamentar até vai acontecer, milagre vai acontecer. Então tem gente que está namorando, tem gente que está querendo namorar, tem gente que está querendo orar para orar, e assim vai sucessivamente. Mas aí, irmão, tem gente que está querendo sair de casa porque eu acho que é o motivo errado. Mas a passagem, por exemplo, do filho pródigo, apesar de nós termos... Aí fala-se de uma família. De uma família, irmãos, que tinham 2 meninos, e que um desses 2 meninos, ele resolve vazar de casa. Estava enjoado com a casa e quis ir embora de casa. O que eu quero trazer para a gente é o seguinte: todo filho, um dia precisa ir embora de casa. Tem gente que não vê a hora. Tem uns pais aí que vão ficar ricos demais. Conhecer o Brasil todo, meus irmãos, quando os filhos forem embora de casa. Mas, irmão, as mães, mamãe, olha para mim, seu filho tem que ir embora de casa. Amém, Raimundo? Glória a Deus. Amém. Irmão, seu filho tem que ir embora. Tem mãe que não quer deixar o filho embora. E toda namorada, toda moça boa da igreja, chega lá, a mãe coloca um defeito. Aí ninguém aguenta, irmão. Coloca uma coisa no coração: todo filho um dia precisa ir embora de casa. E tem filho que já passou da hora. Não é verdade, meu irmão? Tem filho que já passou da hora de ir embora de casa. Mas o fato é o seguinte: aquele menino, o problema não foi ter ele saído de casa. O problema foi como ele saiu de casa. Que todo pai tem que se conscientizar que os filhos têm que ir embora. Isso aí é um caminho sem volta, irmão. Por mais que você queira ou não queira, um dia seu filho e sua filha precisam ir embora, tá certo? Ele não pode morar dentro da sua casa. Se o terreno é muito grande, dá para fazer uma casa lá no canto, longe, com o murinho direitinho, entrada para ele, beleza. Mas não se seu filho, irmão, não tem condições de pagar uma casa e viver para ele e a esposa, não é a hora de casar. Porque o texto está dizendo que deixará pai e mãe, iniciar sua esposa e vaza. Está entendendo? Então coloca a consideração: esse menino precisa ir embora. O filho pródigo, o problema não foi dele foi ter ido embora, foi como ele foi embora. Ele foi pelos motivos errados. Ele foi antes do tempo. Ele foi da forma errada. Ele foi do momento errado. E tem muita gente também que está saindo de casa, casando com a pessoa que não deveria casar, se precipitando pelos motivos errados. Como eu já falei, tem gente que sai de casa porque não aguenta mais ficar em casa. Ele acha que saindo de casa vai ser tudo de bom. Agora sim, aí com o pretexto dele, vai casar. Eu falei para uma moça uma vez, eu falei assim: minha filha, perto do casamento, acho que tinha uma semana antes, eu falei assim: minha filha, em nome de Jesus, se você não tem convicção, não casa. Mas ela casou. Ela casou e é tribulação até hoje. O casamento dela vai para 10 anos. 10 anos de tribulação. Então, meu irmão, sair de casa no momento errado e casado com a pessoa errada, pelos motivos errados, você vai passar um dobrado. E mais, aí você vai estar ligado por uma aliança. Você fez uma aliança com ele ou com ela.
E agora você precisa manter essa palavra. Entendeu? Então que todos precisam ir embora? Precisam. Agora, tem gente que vai motivo errado. Tem gente que casa porque achou que a esposa seria empregada dele. E estava precisando de uma empregada, aí casou. Aí casou porque ele acha que agora essa moça vai cuidar de... Por que ele casou? Porque eu preciso de alguém que cuide da minha roupa, alguém que cuide de mim, alguém que cuide da minha comida, alguém que faça comida para mim, alguém que faça isso para mim. E você não está casando com a esposa, você está casando com a empregada. Por que você casou com a sua esposa? Com essa moça? Para trabalhar para você? Então, mesma coisa, qual o motivo que você casou com esse rapaz? Ah, porque eu não queria mais ficar em casa. Porque eu preciso de alguém que pague minhas contas. Então os motivos são, você precisa saber qual é o motivo que você casou. E pelo motivo que você está casado. Importante isso. E por que você vai casar com essa moça? O texto que nós estamos falando aqui fala sobre isso. E sempre que eu vou falar com um dos irmãos que vão casar, eu tenho alguns encontros, como eu falei para os irmãos, e uso um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e versículo 14. Que fala assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, essa obra será provada pelo fogo, que mostrará a qualidade da sua construção. Se aquilo que o fogo provou não for consumido, será aprovado. Então, o que nós estamos querendo dizer ali? Que a primeira coisa, que casamento, o que eu falo para eles, eu quero relembrar para você. Casamento, ele não vem pronto. Casamento se constrói. Está entendendo? Então você vai construir o seu lar. Você vai construir uma casa. Você vai construir um lar. Um lugar de bênção. Um lugar... e vocês dois precisam juntos construir isso. E aí, o texto que nós falamos de 1 Coríntios fala sobre formas, material diferente de se construir as coisas. Você pode construir algo com ouro, prata e pedra preciosa. Mas aí Paulo também vai dizendo que existe outros tipos de materiais. Quais são eles? Madeira, feno, palha. Qual a diferença? A diferença é que o fogo vai provar todos os materiais. E o fogo está falando sobre... Naquele texto, fala sobre juízo. Mas eu quero dizer que as tribulações, a vida, prova a nossa família. Vai testar. E nós somos testados. Se você constrói com material de primeira a sua vida, o seu lar, que é ouro, prata e pedra preciosa, você sabe, irmãos, que quanto mais fogo no ouro, mais purificado fica. Mais refinado fica. A prata, mesma coisa. Mas agora, se você pega madeira e palha e taca fogo, consome tudo. Então nós precisamos entender que tipo de material nós vamos usar naquilo que nós vamos construir a nossa casa. Como nós vamos construir? Quando se constrói, você pensa que você vai ter que usar o material certo e fazer da forma certa. Existe uma forma certa e uma errada. E você precisa decidir que maneira você vai construir a sua casa. E Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Veja cada um como constrói. Então é você quem vai construir a sua casa. É você quem constrói o seu lar. Então, o seu lar é baseado em quê? É firmado em quê? Quais são os materiais disso? Nós estamos falando sobre comunicação. Nós estamos falando sobre verdades. Nós estamos falando sobre cumplicidade. Nós estamos falando sobre honestidade. Nós estamos falando de sinceridade. Esses são materiais importantíssimos para a gente edificar a nossa casa. Casa edificada, meus irmãos, em coisa desconhecida, em falta de verdade, ou seja, mais conhecido como mentira, irmão, não prevalece. Tem que haver confiança. Tem que haver sinceridade, deve haver honestidade, deve haver verdade, deve haver transparência. Muitos casais tentam esconder coisas do marido, coisas da esposa. Irmão, esse negócio vai pipocar. Não dá para esconder. Você consegue esconder por um tempo.
Daqui a um tempo esse negócio aparece. Tem marido, tem esposa que não sabe quanto o marido ganha. Você sabe quanto seu marido ganha? Precisa saber. Por que a gente não sabe? Não sei. Alguns motivos. Falta transparência, falta interesse, falta verdade, falta opção de coisas. Por que a gente precisa esconder? Porque a palavra do Senhor, aprenda uma coisa. Quando você casa, não existe mais o dinheiro do marido e o dinheiro da esposa. Agora, vou usar uma expressão aqui meio esquisita, os dois dinheiro vai se tornar um dinheiro. Está entendendo? Esse é o princípio de família. Não existe mais o teu dinheiro e o meu dinheiro. É quando entra lá. É a mesma coisa de duas torneiras dentro do balde. Entendeu? Uma torneira pode entrar até mais do que a outra. Mas caiu dentro do balde, irmão, mistura tudo e é de todo mundo. Esse é o princípio de família. Por que muitas famílias têm dificuldade? Porque há uma divisão, esse é meu e esse é seu. Eu cuido disso, e o cara não sabe quanto ganha, a moça também não fala, e muitas vezes você me empresta um dinheiro. Irmão, que negócio de emprestar dinheiro? Emprestar dinheiro para a esposa, ao marido, a juros. A mulher está ficando rica só emprestando dinheiro para o marido, gente. E o cara não sai da dívida nunca. Meus irmãos, não tem isso mais. Quando você resolve casar, você está dizendo agora que não existe duas coisas, agora é uma coisa só. É um dinheiro só. Ou então não são uma só carne, não é uma só coisa. Porque alguns problemas, os maiores problemas nos casamentos, tem as seguintes coisas. Os 3 maiores problemas. Questão sexual, financeira e familiar. Você pode ver, existem outros, pode até existir outros. Mas os 3 maiores problemas de relacionamento familiar diz respeito a pelo menos essas 3 coisas. Por que as pessoas brigam? O casal briga. Você pode ter certeza, assim, na sua maioria das vezes está relacionada a uma dessas 3 coisas. A questão sexual, da sexualidade dos dois, do relacionamento sexual. Questão financeira, ou questão que envolve a família dos dois. Você pode perceber. Você pode perceber que boa parte tem encrenca de um, é sogro de um, é sogra do outro, é cunhado de um, é não sei o que, está se metendo, falando, e a gente vai abrindo guarda, e eles vão se metendo, e a gente, quando precisa deles, a gente abre a guarda, mas quando eles se metem, a gente fecha a guarda, aí encrenca. É a mãe que não quer deixar os filhos embora, casa, mas quer mandar ainda na vida do filho, quer se influenciar na vida da nora, quer mandar, e aí, muitas noras e muitos genros também querem aproveitar da sogra, então, cuida do meu filho, faz isso para mim, e faz aí vai dando espaço, me empresta dinheiro, me faz isso, aí depois o sogro e a sogra vão se meter lá, aí ele acha ruim. Então, você tem que cuidar dessas coisas. Quando se trata de dinheiro, irmãos, tem que haver verdade. Não dá para esconder. Se você quer, e nós estamos falando sobre construindo os casamentos, construindo nossa família. Você quer construir, não é que você nunca vai ter problema, porque nós temos dificuldades, mas nós vamos tentar eliminar os nossos problemas. Fazendo o quê? Uma boa atitude é você entender agora que as questões precisam ser transparentes entre nós. O texto, no versículo 25, fala que o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Irmão, entre o homem e a mulher, tanto literalmente como espiritualmente e emocionalmente, nós temos que andar pelado. Amém, irmão? A palavra é dura, mas é verdade. A gente tem que ser transparente para a esposa. Quando eles começaram a se esconder, o pecado veio, eles começaram a fazer roupa. Eles começaram a se esconder atrás das folhas. Ou seja, eles começaram a criar alguma coisa que pudesse cobrir. Mas antes, eles eram transparentes. Eles viram, sentiam vergonha.
Nós precisamos caminhar num grau de intimidade, de maturidade emocional e relacional, que nós podemos falar dos nossos problemas. Falar e não precisar mentir. Até porque relacionamento onde há mentira, onde você começa a esconder coisa, ali tem coisa do capeta junto. O diabo é o pai da mentira, não pode ter mentira. Não pode ter meias verdades. Tem que ser honesto, tem que falar com sinceridade, tem que haver essa comunicação, transparência. Se não há nisso, você está construindo sua casa, irmão, sob princípios muito frágeis. E tem que haver transparência na gente. Depois eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Sinceridade. E como o dinheiro é um problema sério entre as pessoas, entre o casal não deveria. Entendeu? Quantas vezes a esposa fica recebendo, a esposa está em casa e tem famílias que optam pela esposa não trabalhar fora e, na verdade, isso seria o ideal de família? A esposa não precisar trabalhar. Você sabia disso? O ideal de família. O ideal de família. Não é que é pecado. Escute bem, irmão. Eu não estou questionando aqui que mulher é pecado trabalhar fora. Nada disso. Mas o ideal de família, o ideal seria que essa esposa pudesse ter um tempo maior com os filhos em casa. Seria o ideal. Mas nós vivemos numa sociedade diferente. E a gente, agora, aí a esposa vai ficando sobrecarregada. Com muitas coisas. Ela tem que cuidar dela mesma. Não é? E não é fácil cuidar de si mesmo. Tem que cuidar de você. Você tem que cuidar dos filhos. Você tem que cuidar do seu marido. Você tem que cuidar da casa. Aí você tem que cuidar de um trabalho. E tem gente que no trabalho tem jornada dupla. Você vai ser uma mulher doidada. Aí nós vamos ter... E aí, como que vai ser... são meninos que estão sendo criados e educados sem a presença dos pais. E aí, esse é o princípio. A gente não consegue estar junto com eles. Na sexta-feira, eu estimulei e desafiei os irmãos na igreja a restaurar um princípio muito esquecido e muito perdido nas nossas famílias. O restaurar a mesa na nossa casa. Eu queria desafiar você, nesse mês de maio, muito mais, para você restaurar nesse mês de maio, colocar como desafio, colocar como propósito na sua vida familiar, restaurar o sentar ao redor da mesa. Vai ser uma outra mensagem. Irmãos, quanto texto que existe na Bíblia que fala sobre a mesa, sobre ao redor da mesa, sobre se juntar com os irmãos para ceiar. A primeira coisa que nós vamos fazer no céu, gente, é ceiar com as bodas do Cordeiro. É ao redor da mesa, meus irmãos, está entendendo? Então, e nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo o valor da mesa. Eu sempre falo dos meninos que vão casar, assim, falta a televisão, mas a mesa não pode faltar. Entre a televisão e a mesa, vamos para a mesa. Porque na mesa, irmãos, que a gente olha nos olhos, o princípio da mesa é o momento da gente conversar, é o momento da gente falar, da gente comer, da gente se alegrar. E a gente, eu achava joia muito mais na família da Gilce, quando eu comecei a ir lá, aí nós reunimos, era uma risaiada, era uma coisa joia, e a minha família é mais quieta, mais conversa, mas é mais tranquileme, entendeu, irmãos? E aí eu comecei a almoçar junto com a família da Gilce, irmão, lá e ri, aí eu assim do pai da Gilce, brigava, vocês não comem de colher, tem que comer igual Cleive, quieto assim. Aí eu ficava todo satisfeito, né, irmão? Ele dava uma bronca no pessoal, aí eles, daqui a pouco comia de novo. Irmão, era uma bênção. Um dos princípios preciosos que eu também convivi com a família da Gilce foi ao redor da mesa, com eles também. É extraordinário ao redor da mesa.
Entendeu? Aí eu aprendi que também na hora da mesa não é um momento para a gente ficar em silêncio, quieto. É um momento para isso mesmo. É para a gente rir. Entendeu? E quando a gente ora, a gente está falando assim: Senhor, abençoa esse momento aqui, Senhor. Abençoa esse alimento, que nos faça bem demais. E bababá, aí a gente começa a comer. Irmão, aí a gente começa a olhar nos olhos, e a gente vai almoçando, e a gente vai compartilhando, e a gente vai conversando, e a gente vai lembrando. Irmãos, esse é o momento em que nós somos tratados emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e também fisicamente. É verdade? Ao redor da mesa. Então, mas a gente perde isso. A gente já não consegue se comunicar. Tanto é que nós estamos perdendo tanto isso, meus irmãos, na vida, que a gente tem que pregar para isso. Para retomar. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, que você tenha esses momentos. Aí você fala assim: pastor, nossa vida é corrida, a gente não tem tempo meio de semana, a gente não tem tempo sábado, não tem tempo domingo. Aí eu vou falar para você: isso, irmãos, não deve ser uma justificativa. Entenda isso como um sinal de Deus na tua vida, que alguma coisa precisa mudar. Está entendendo? Princípios de mesa, princípios de família, foram princípios desde sempre, que Deus instituiu. E que nós estamos perdendo esses princípios. Nós estamos deixando escapar. Irmão, boa, você vê a quantidade de divórcio que existe hoje. E muitas vezes está acontecendo divórcio dentro da igreja. A gente não pode, irmão, nós temos algo extraordinário em nossas mãos, que é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos dá um norte, para que nós não cheguemos a isso, para que haja cura, para que haja edificação. Eu estou lendo um livro da David Titus, que ela faz uma citação de um cara que escreveu uma enciclopédia sobre o declínio do Império e queda do Império Romano. Edward Gibbon. Ele faz qual é o motivo em que o Império Romano ruiu? Qual foi o motivo que, inclusive, ela fala que não só o Império Romano, mas os grandes impérios, o que aconteceu com esses impérios para que eles desaparecessem e fossem destituídos? O que aconteceu? Ele coloca uma coisa muito jóia aqui: uma grande civilização, irmãos, sucumbe por causa do enfraquecimento que começa de dentro. É a corrosão da dignidade, da santidade do lar, a base da sociedade. A gente acha que o império, ele declina, ele cai, ele desmorona por causa do poderio militar do inimigo. E não é isso. A gente acha que o império, ele é destruído por causa da falta de astúcia política. Também não é. O problema, irmãos, relacionado a essas coisas, eles foram derrotados, irmãos, por causa das coisas que estavam acontecendo dentro deles. Ele até faz uma citação: não foram derrotados por causa da política ou militar do outro povo, mas se tornaram vulneráveis ao deixar de prestar atenção ao que acontecia dentro de casa. Sabe por que o Império Romano ele ruiu? Porque os romanos não prestaram atenção no que estava acontecendo dentro de suas casas. Então, muitas pessoas, muitas famílias estão ruindo porque nós não estamos prestando atenção no que está acontecendo dentro de casa. Muitos ministérios estão acabando, estão se aniquilando, porque às vezes o pastor, o apóstolo, ou bispo, seja o que for, o líder, ele não está percebendo o que está acontecendo dentro da casa dele. Ele está querendo ganhar um mundo para Jesus, mas está perdendo sua família, perdendo seus filhos. Ele está cuidando do casamento de todo mundo, mas ele está percebendo os princípios do seu próprio casamento que estão sendo quebrados. Ele se preocupa com todas as famílias e às vezes não consegue se preocupar com seu marido ou com a sua esposa dentro de casa. Ele não está prestando atenção na sua casa. E quando a gente não presta atenção na nossa casa, irmãos, a coisa vai por água abaixo. A gente acha, irmãos, que o problema é que a família é destruída é por causa de elementos externos.
Elementos externos sempre vão existir. O problema é como está dentro de casa. Então é hora da gente dar uma olhada como está as coisas dentro de casa. Está acontecendo dentro de casa. E aí a gente vai perdendo algumas coisas. O que a gente está perdendo? Coisas simples. A gente está perdendo a comunicação dentro de casa. A gente deduz que o outro perceba. Eu pensei que você saberia. Eu achei... Irmão, não tem isso. Você tem que ser transparente. Você tem que falar. Você tem que dizer. E quando nós não dizemos, as coisas ficam difíceis. Está entendendo, meus irmãos? Então, nós precisamos restaurar. E como você faz isso? Eu quero desafiar você. A partir desses dias, a pegar seus filhos. Se você já não tem filhos, ou se seus filhos já foram de casa, já foram embora, já casaram, junte com seu marido, junte com alguém da casa, e coloque a mesa. Dá trabalho, pastor, botar a mesa. É isso mesmo. Sente ao redor da mesa, orem juntos, desligue a televisão. Porque às vezes a gente senta na mesa, mas põe a televisão. E aí fica todo mundo comendo aqui e olhando lá. Irmão, não vai adiantar nada, então é melhor sair. Ou então, pastor, não tem mesa, é gente demais para sentar na mesa de 4 lugares. Arranja umas cadeiras. Ou então, mesmo que sente em algum lugar, mas sente ao redor de um do outro, com celular desligado. Irmão, quando alguém liga para mim, se você ligar para mim na hora que eu estiver almoçando com a Gil, você não atende. Pode esquecer. Eu não vou atender você. Eu vou terminar meu almoço, tranquilamente. Aí depois que eu terminar o almoço, eu vou ligar para você. Esse é o momento da minha esposa. Está entendendo? E tem momentos que você fala assim, esse é o momento da minha família. Aí você desliga o celular, você pega o WhatsApp, coloca para lá. Coloca para lá. Eu não sou contra o WhatsApp não, gente. Eu não sou contra Face, nada disso. Eu não sou contra isso não, pelo amor de Deus. Mas eu sou contra a gente permitir que isso nos tire o momento de família da mesa. A gente vai almoçar, é celular tocando. É gente comendo e a gente não consegue conversar, que o cara está no celular, PPP, e falando. Depois eu venho. Irmão, diga esse trem, pá. Às vezes é uma vez por semana que a gente se reúne para comer juntos. É o domingo, é o sábado. E naquele dia, naquele momento, você não pode desligar o celular, você não pode coloca lá no quarto, desliga ele, faz qualquer coisa. Mas lute pela sua família. Proteja a sua casa. Não perca o valor da mesa. Não perca o valor, irmão, de estar com a sua família. Por vezes nós estamos com a família, a gente não sabe nem o que conversar. Sabe por que a gente não sabe o que conversar? Porque a gente não conversa. A gente não tem o que falar. Entendeu? A gente tem 10 mil seguidores e não tem nenhum amigo de verdade. Aí a gente fica se abrindo com gente que nem conhece. Não consegue ter amizade, não consegue ter vínculo em casa para abrir o coração. A gente não consegue, a gente tem que ir para longe. Irmãos, a nossa família é o lugar. Ali Deus começou tudo através da família. Deus começou toda a história através de uma família. Deus começou a redenção por Jesus por família. Deus anunciou isso com Abraão, família. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então você percebe o poder e o propósito que Deus tem com as nossas famílias, com a sua família. E a gente precisa retomar algumas coisas. Esse é o dia da família. E aí os pais orientam, todo mundo aqui ao redor da mesa domingo. Esse é o horário. Coloque isso lá, esse é um princípio, nós vamos se arrumar. Mas vamos aqui, vem todo mundo para cá. É o pai e a mãe que faz isso. E mais, essa administração da casa, a mãe faz. Quando a gente percebe aqui, irmãos, nesse texto, você vê que Deus, quando vai vai formar a humanidade, e Deus faz Adão e dá uma missão para Adão. E Adão começa a dar nome a tudo que é tipo de bicho. E lá, e Adão está trabalhando, está dando uma benção. Aí Deus viu que Adão estava muito só. Aí Deus falou o quê? Não é bom
que o homem fica só. Irmão, em raras exceções, só quando Deus fala que a pessoa é eunuco, é um caso muito específico, mas na sua maioria, irmãos, nós nascemos para ter família. Nascemos para isso. Na sua maioria, nascemos para casar, todo mundo. Em raras exceções, tem gente que não tem. Mas aí Jesus fala que é caso específico. Jesus fala que foram chamados ou que se tornaram. Mas na sua maioria, irmãos, a gente precisa de família. Precisa casar. Entendeu? E quem fala que não quer, porque por enquanto não encontrou. Mas na hora que chegar o abençoado, você vai ver. Aí Deus fala assim, não é bom que um homem esteja só. Aí o texto continua. Aí Adão continuou trabalhando. Deus tinha dado uma missão para o homem. Tá? O princípio de missão, Deus dá para o homem. É o homem que é o cabeça. É o homem que governa. Princípio de autoridade no lar, irmãos. Princípio de autoridade, o homem é o cabeça. Você pode, quando a gente fala isso, muitas irmãs já começam a se contorcer de baixo. Já começa a ficar assustada. Mas, irmão, não foi eu que fiz isso. Deus estabeleceu isso. É o homem que é o que governa. Mas sabe quem administra a casa? É a mulher. O homem tem um senso de missão. Deus deu uma missão para o homem. Por isso, irmãos, todo homem precisa entender qual é a sua missão com Deus. Porque uma mulher só pode ser submissa quando esse homem tem uma missão. Quando esse homem não tem missão, essa mulher não pode se submeter à missão, porque submissão é estar sob uma missão. É você ser ajudadora e auxiliadora nesse propósito de Deus com esse homem nessa missão. Homem que não tem missão, irmãos, homem que não tem missão, essa mulher vai casar com um cara que não tem para onde ir, não tem o que fazer, não sabe para onde ir. Ou seja, serão dois que não terão onde ir e o que fazer. Serão dois perdidos. Por isso que o homem tem que ter missão. Então, a primeira coisa para você casar com um rapaz, você precisa entender qual é a missão dele, o que ele pensa da vida, aonde ele quer chegar e o que ele espera da vida. Porque você vai estar se submetendo a uma missão. Você vai ser auxiliadora de um cara, ajudadora, companheira de um cara que vai caminhar contigo e que você vai andar junto com ele. E aí você precisa entender qual é a missão dele, porque você precisa estar junto. Qual é a missão do seu marido que você vai querer casar? Tem que saber. Porque você vai ser submissa, você vai se submeter, você será auxiliadora, ajudadora, companheira desse rapaz que tem uma missão. Por isso que nós temos que casar, moça crente, casa com cara crente. A moçada que está orando aí para casar, que está esperando e é crente, você precisa encontrar um homem crente. Porque se você casa com um cara que vai andar por outros caminhos, vai servir a outros deuses, vai servir a outras coisas, meu irmão, você vai ter muita dificuldade. Como que você vai casar com uma pessoa que tem uma missão totalmente diferente do seu Deus? Como Ruth falou para Noemi, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Quando você casa com uma pessoa, você está dizendo isso. Que agora você vai se submeter, que você vai seguir. Aí como é que vai ser a coisa? Por isso que lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo fala assim, não se põe em julgo desigual com o descrente. Se você é casada hoje, você se converteu, o seu marido ou sua esposa é descrente, Paulo fala, não separe. Não separe. Porque o marido descrente é abençoado pela esposa crente. Ou a esposa descrente é abençoado pelo marido crente. Mas quando os dois se convertem, ou um se converte depois de casado. Está entendendo? Princípio para quem vai casar.
é que você deve casar com a pessoa que busque e que é crente em Jesus. Para você que é crente, case com um cara crente. Você que é moça crente, casa com uma moça crente ou casa com um rapaz crente. Está entendendo? Não dá para ser diferente. Porque você agora, Deus vai dar uma missão para ele. E você vai ser ajudadora nesse cara. Auxiliadora. E aí, quando a gente fala de submissão, boa parte das irmãs, e aí o inimigo tenta pressionar com isso, é porque muitos irmãos, infelizmente, pegaram essa palavra submissão para tentar pisar nas irmãs. E isso é pecado. Está entendendo, meus irmãos? Submissão e amor caminham juntos. Está entendendo, meus irmãos? Não tem como submissão sem amor. Não tem amor sem submissão. As duas coisas andam juntas. A palavra de Deus que diz. Então, Deus fala que as mulheres precisam ser amadas e sejam sujeitas a seu marido. E Pedro fala, vós maridos, amai as vossas esposas. E amar como Cristo amou. Irmãos, isso é extraordinário. E eu vou dizer, irmão, que às vezes, irmãos, as irmãs ficam meio assim, por causa da palavra submissão. Irmão, Deus colocou isso no coração da mulher. Deus colocou isso na estrutura, irmãos, que nos formou. Deus colocou isso. É assim que é. E outra coisa, quando Deus tira da costela de Adão e faz Eva a partir dessa costela, tem um simbolismo extraordinário. Entendeu? Existia até um ditado muito antigo aí, que o pessoal fala que atrás de um grande homem, isso é errado. É do lado. Entendeu? No mundo muçulmano, como a Esther falou aqui do pessoal aqui, é mundo muçulmano que a mulher anda para trás. Quando é Jezabel, anda na frente do homem. Você lembra da rainha Jezabel? Jezabel foi uma rainha que ela foi casada com o rei Acabe, lá em 1 Reis, capítulo 16 e 17, você vai ler essa história. Essa mulher era uma praga. Essa mulher mandava no reino mais do que ele. Ela mandava e desmandava. E Acabe, irmão, tem até uma mensagem muito, acho que do pastor Cláudio Duarte, que fala do marido banana e da mulher abacaxi. Mas aí. Então, duas coisas que a mulher não pode. A mulher não pode andar atrás e a mulher não pode andar na frente. Tem que andar do lado, irmãos. Tem muitas irmãs que querem mandar na casa. Mas aí muitas irmãs mandam no lar e governam, tomam a posição e o marido é submisso. É porque, normalmente, quando existe uma Jezabel, é porque existe um marido Acabe. Está entendendo? E às vezes existe um marido banana. Por isso que tem mulher abacaxi. Porque tem um cara que não se coloca assim e fala assim, não, é assim, eu vou governar, eu vou dar direção. Quando falta direção do marido, a mulher acha uma direção. Se você não der direção para sua casa, a mulher vai achar. Tem muita mulher se virando de todo jeito porque o marido não quer se virar. Não pode. Tem que assumir, dizer, seu cabeça. Mas não é só porque você tem nome, não. É porque você tem que exercer. Você tem que dizer para o senso de missão, para onde nós estamos indo, o que nós vamos fazer. E a mulher, o senso de missão é do homem. A administração é da mulher. Irmão, não tem ninguém que administra a casa igual a mulher. Pode esquecer. Você deixa uma casa sem uma dona em casa. A gente se vira, a gente não morre de fome. Quase morre, mas não morre. Enquanto existe miojo, a gente está feliz, né, Júlio? Entendeu? Então, a gente não morre de fome. Mas você percebe, irmãos, que as coisas não ficam certas. Você pode até limpar, você pode lavar a casa. Mas, irmãos, não é igual. O senso de cuidar, de administrar os filhos e pôr em ordem esses meninos, é a mulher que faz. O homem não consegue fazer. Está nas irmãs.
Mas sabe qual é o problema? É que no decorrer dos tempos, e os movimentos feministas acharam que isso não era suficiente. Entendeu? Cuidar de filho não tem importância para a mulher. Irmãos, se tem algo sublime, é isso. E aí, irmãos, quantas vezes o lar... vou dizer uma coisa para você, irmã. Vou dizer uma coisa para você. Se o lar está bagunçado dentro de casa, você precisa botar ordem. É função sua, irmã. Põe em ordem seu casa. A administração do lar dentro de casa é a mulher que faz. Entendeu? A gente ajuda, a gente está lá para... Irmão, eu ajudo minha esposa, eu lavo louça, eu preciso varrer casa, eu varro junto, e aí administra as coisas. Mas para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? O que Deus vai falar? Irmãos, aí eu tenho que governar. E quando a gente inverte isso, irmãos, a gente se omite, boa parte dos casamentos, a omissão dos homens. Tem que ser homem, cara. Conselho de Davi para Salomão. Anda na presença de Deus e seja homem. Precisa ser homem. Precisa assumir sua posição de missão, de encontrar um norte, de encontrar um rumo, de dar direção para sua família, de ser sacerdote da casa. Função do homem. Que a mulher, por mais que queira, ela não vai conseguir. Você pode esquecer que ela não vai conseguir. Vai ficar faltando. Está entendendo? Um outro princípio sobre o casamento, irmãos. Princípio sobre o casamento que a Bíblia diz. Ele fala assim: unir-se-á o homem à sua mulher. Casamento, irmão, casamento é homem e mulher. Não existe outro tipo de casamento. Não existe outro tipo de casamento a não ser entre homem e mulher. Qualquer coisa fora disso, irmãos, está fora do princípio de Deus, é ruína para uma civilização, é ruína para uma família, é ruína para qualquer coisa, é pecado, é errado. Qualquer relação fora do casamento é equivocada. Relação sexual aprovada e abençoada por Deus dentro do casamento. O único lugar onde Deus abençoa o casamento. Tinha uma frase, não sei quem falou essa frase, falou assim: Deus instituiu o sexo seguro e chamou isso de casamento. Sabia? Quando o relacionamento sexual do marido e da esposa é só dentro do casamento, é um sexo seguro. Não precisa ter medo. Não tem medo. O problema é que a poligamia, o cara tem mais mulheres, ou a mulher tem outros homens, ou então adultério, divórcio, e vai por aí afora. Entendeu? Onde que é a bênção da relação sexual? Aonde que é a bênção? No âmbito do casamento. Só ali. Antes do casamento não há bênção. No noivado não há bênção. Só há bênção onde? Quando institui o casamento. Onde há a bênção do casamento. Ali é a bênção do Senhor. Está entendendo? Então, relacionamento de casamento é entre homem, mulher e fim. Acabou. Hoje estão tentando inventar outras coisas. Mas segundo o princípio bíblico, e eu ando por aqui, e quiser fazer qualquer coisa comigo, pode fazer. Mas eu vou continuar dizendo que casamento é homem e mulher. Amém, irmão? E acabou. Não tem mais não. É ali onde Deus aprova. E a Bíblia diz isso. Acabou. E qualquer relacionamento sexual fora do casamento é pecado. Adultério, pecado. Errado também. Aonde que é a bênção de Deus? No leito sem mácula. Sem sujeira. E aonde que é isso? Na santidade do lar. Na santidade do casamento. É ali que Deus derrama a bênção da vida. Então, você percebe que Deus deu uma missão para o homem. E aí, para o homem cumprir essa missão também, Deus estabeleceu e fez a mulher maravilhosamente para o homem, entendeu? Foi a obra-prima ali de Deus. E interessante, quando o Adão olha para a mulher, ele fala uma expressão que parecida com algumas pessoas que falam aqui. Ele falou assim: Ixa! É a expressão para a mulher.
Ish, homem, e mulher, no hebraico, Isha. Ele, Isha. Sabe por quê? Eu já vi um cara falando o seguinte, o homem foi a construção do homem foi assim, um carro 1000, entendeu? Carro popular, 1000. Agora, quando Deus foi fazer a mulher, Ele fez diferente, não fez, irmão? Fez toda bem formosinha, fez com airbag, fez com tudo, irmão, caprichou. Então, meu irmão, Deus colocou algo diante do homem, irmãos, e aquilo trouxe vida para o homem, trouxe uma outra realidade para o homem, trouxe alegria para o homem, e aí agora Adão está diferente. Adão andava triste lá no paraíso, meus irmãos, já quando chegou essa mulher, irmão, deve ter ficado muito bicho sem nome, não é verdade, irmão? Porque agora ele interteu com a mulher e ele ficou encantado com essa dona. Mas aí ele vai perceber, irmão, porque para casamento acontecer, Deus teve tirado um pedaço dele. Irmão, para você casar, você tem que estar disposto a se doar para sua mulher. O primeiro casamento, Deus tira um pedaço de Adão para construir essa mulher. E você tem que aprender que para o teu casamento firmar, precisa existir sacrifício da gente. E mais, por isso que eu falo, nós vamos ver na próxima mensagem, que o sacrifício do homem é muito grande. Muito grande, irmãos. Poderoso. Nós precisamos aprender a sacrificar. Nós precisamos aprender a lavar os pés, irmãos. Mesmo quando nós estamos certos, lavar os pés. Casamento é o lugar onde nós somos, irmãos, lapidados. Casamento é um lugar onde nós somos santificados. Casamento é um lugar onde nós aprendemos a perdoar. Casamento é um lugar onde nós aprendemos a crescer. Casamento é família. Se tem um lugar onde nós pedimos várias vezes perdão, qual é o lugar onde mais nós pedimos perdão? Dentro de casa. É lá o lugar que Deus quer que você faça. Então, por vezes, irmãos, você tem que colocar uma coisa no coração. Colocar no seu coração que você não tem como mudar o outro. Que isso é uma obra que Deus faz. E que Deus, irmãos, tem alguém muito especial preparado para você. O texto fala que Adão estava sozinho e não tinha ninguém para corresponder. Sabe por que não tinha ninguém para responder? Porque ele estava dando o nome dos bichos. Olhou para a onça, deu o nome de onça. Olhou para a cobra, deu o nome lá de jararaca. Olhou para... Aí Deus falou assim, não dá para o homem casar com onça. Amém, irmãs? Não dá para Adão casar com jararaca. Dá para casar? Não dá. Não dá. Aí você vai fazer uma mulher, um negócio que seja correspondente, que seja uma bênção. E fez a mulher. Entendeu? Fez dele. E tem que haver sacrifício da nossa parte. Você tem que se doar. Você tem que abrir mão. Você tem que se sacrificar. Você tem que perdoar. Casamento é o lugar onde nós somos santificados. Casamento é o lugar onde nós aprendemos, é um lugar de crescimento, meus irmãos. Casamento é um lugar onde nós aprendemos a crescer em Cristo. A caminhar com Jesus, a ser edificados, é no casamento. Família, irmão, família é tudo de bom. Família é tudo de bom, meus irmãos. E aí Deus institui esse modelo de família, baseado no homem e na mulher, no sacrifício que o homem precisa ter. E o padrão de sacrifício, você está percebendo que eu estou falando mais voltado para o homem. Padrão de sacrifício, irmãos, é o sacrifício que Jesus fez por sua igreja. Qual é o nível de sacrifício que o homem precisa ter com a sua esposa? De dar a vida por ela. Para você casar, você tem que dizer para mim, pastor, eu estou disposto a morrer por minha esposa. Para eu poder fazer o casamento de Luiz, nos dias que eu estiver lá, com uma caminhada com eles lá, ele vai ter que fazer esse voto comigo. Rapaz, para você casar com essa moça, você tem que estar disposto a morrer por ela. Tá afim? Se ele não tiver, eu vou falar para a Jéssica, não casa com ele. Porque uma moça casar com um homem que não tem a disposição de morrer por ela,
é tribulação, não casa. Tá bom, Jéssica? Tá vendo, Luiz? Viu, Marcelo? É assim. Tem que estar disposto. O cara que vai casar com você, entendeu? Não, como diz a cela das Saras, né? Vocês são princesas. Entendeu? É princesa. E você, minha irmã, você tem que ser tratada como princesa. E não aceite menos que isso. Como diz o pastor Silmar Coelho, mulher, Deus instituiu para ser uma bênção, mas para ser paparicada pelo homem. Eu não vi nenhum amém das irmãs. Me ajuda, minhas irmãs. Me ajudar, minhas irmãs. Cuide dessa moça. Trate dela. Aí eu quero ler um texto para você. Lá em Efésios, no capítulo 5. Você vai ver um texto, irmãos. Eu falei, Senhor. Capítulo 5 de Efésios, versículo 25. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos. Capítulo 5 de Efésios, versículo 25, diz assim: maridos, olha, preste bem atenção aos detalhes do texto. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual é o padrão aqui dos maridos, então? É Jesus. O padrão de ser marido é como Jesus. Nós já somos? Não, mas nós precisamos ser. De sacrifício, de entrega, de doação para ela. Vamos lá. Olha só o que Cristo fez pela igreja, o que nós precisamos fazer pela esposa. Olha só. Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha só. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha. Aí você no versículo 27, ao invés de colocar a igreja, coloca a esposa. Para apresentar a si mesmo como esposa gloriosa, sem mancha, sem quê? Ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aí eu falei assim, ruga, Senhor, até isso. Eu preciso cuidar da mulher, ruga. Que ruga é essa, Senhor? Aí eu fui ver lá, peguei minha enciclopédia, fui ver lá o que significa ruga. Ruga, irmãos, quer dizer ruga mesmo. É isso, não é outra coisa, não quer dizer ruga. Ruga. E aí, é claro que ele está fazendo uma aplicação para a igreja, mas aí se você continuar lendo o texto, ele forma assim, versículo 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como a seu próprio corpo. Ou seja, esse padrão de cuidar dos detalhes e da aparência externa e interna da igreja que Jesus faz, nós precisamos cuidar das nossas esposas, inclusive da aparência dela. Nós temos que ter um trato em todos os aspectos da nossa esposa. Entendeu? Marido precisa cuidar. Marido precisa cuidar dessa moça. Às vezes, mulher despenteada na igreja é porque o marido não está cuidando. É porque ele fica lá, não dando dinheiro lá para a chapinha, para o negócio lá no cabelo. Abre a mão, pá. Ó, irmão, investe essa mulher. Ó, e outra coisa. Casamento, esposa é um investimento e investimento altíssimo. Que vale a pena. É verdade? É igual o banco, irmão. Se você não deposita, você não tira. Certo? Amém, irmão? Se você não depositar, você não tem saldo na conta. Agora investe nessa mulher para você ver só. Investe nela. Investe nessa moça. Cuida dela. Tem muitos irmãos que quando começa a chegar os filhos, a atenção dos filhos, das pessoas voltam só para os filhos e a mulher esquece dela mesma e o marido esquece dela também. Você não pode esquecer da esposa. O que sustenta a família é marido e esposa, não é filho. Filho vai embora de casa, a família continua. Agora, se o marido for embora de casa, acaba. Coloca uma coisa, pilar de família não é filho. É marido e esposa, gente.
Então você não pode priorizar e amar só os filhos e não amar mais seu marido. Está entendendo? Você está amamentando seu neném aí, amamentando. Esse marmanjão que foi casado com você precisa ser amamentado por você. Literalmente também. Está entendendo, irmão? Você precisa amar esse rapaz. Precisa cuidar dele. Aí a pessoa só fica cuidando dos filhos, não cuida mais de si mesmo, não cuida mais do marido, e o marido também esquece. Precisa cuidar. O texto, você vê um cuidado de Jesus pela igreja, sem mancha, sem ruga. Irmãos, e outra coisa, você tem que entender que é caro. Vocês convidam uma moça para sair, irmão, a gente fala assim, quando você vai convidar uma moça para sair, o que você faz? Por exemplo, tem uns caras que convidam as moças para ir no espetinho fumaçado, né? Isso é crueldade, irmão. É ou não é, irmã? É ou não é? Irmão, para uma moça sair bonita no sábado, é dinheiro demais. Aí o cara, mão de vaca, pega essa moça e leva para comer um espetinho de 12 reais. Você sabe, aí o cara que acha que é muito. Pô, gastei 12 quanto? Meus irmãos, você sabe quanto custou para essa moça estar bonita desse jeito? Pergunta quanto é uma hidratação. Fala aí. 70 quanto, é isso? Uma selagem. Eu não sei quanto. Quanto? 100 quanto. Mas uma chapinha, dependendo do lugar, é 30, 40, 50. Vai comprar um shampoo? Tem um pessoal aí que compra shampoo de 150 reais. Não posso falar que é, não. É importado. Não posso falar, não. Brincadeira, meus irmãos, brincadeira. Mas tem shampoo de Jesus, hein? Homem é bicho à toa. Homem, um bicho meio largado. Não deveria ser, né? Mas a gente acha que mulher lava cabelo com sabão de coco. Não é verdade? E tem gente que faz defesa. Não, pastor, sabão de coco é puro hidratante. Eu, meu céu, tá morrendo. Mas vai falar para sua esposa que ela vai lavar a cabeça com sabão de coco, meu irmão, você está morto. Então, meu irmão, para essa moça sair nesse sábado, ela gastou um dinheirão. E mais, aprumou, passou perfume, passou creminho, passou não sei o quê. Aí você leva ela para comer um espetinho debaixo da fumaça. Eu tô de brincadeira, rapaz. Ué, eu vou dizer uma coisa, irmã. Se esse cara te levar para o espetinho, sai fora. A coisa só vai piorar. Ele ainda acha que fez muito, né, meus irmãos? E ele não sabe quanto de dinheiro que essa moça teve que gastar para sair. Entendeu? É investimento alto, meu irmão. Investimento alto. E o pai da moça tem que ver para onde esse cara está levando. Porque às vezes quem paga a conta é o pai. Pai que compra shampoo para essa moça. O pai que paga chapinha, que paga escova, que paga não sei o quê, que paga cor de cabelo. Irmão, para uma moça sair de um cabeleireiro, irmão, é 100, 200, 300 conto. E você que vai casar, você tem que estar entendendo que você vai ter que bancar isso. Porque você está tirando uma moça que é bem cuidada. Está entendendo? E você precisa cuidar dessa coisa. E você tem que ser um homem sustante, falar assim, deixa comigo, pastor, que eu vou cuidar dessa moça. Eu vendo cafezinho, vendo picolé na rua, mas eu cuido dessa moça. Está entendendo? Porque é caro, rapaz, você tem que abençoar essa moça. Tem que cuidar dela bem, rapaz. Tem que levar ela para almoçar. A gente só leva a moça para almoçar no mesmo lugar. Ah, mas eu gosto de espetinho, irmão, pelo amor de Deus, rapaz. Leva ela para comer, sei lá, vai lá no shopping, tem tanta coisa lá, rapaz. Comida asiática. Esse dia eu falei assim, Gil, nós vamos comer uma comida diferente. Aí nós fomos lá comer uma comida asiática. Acabei com aquilo. Aí no outro dia, outra vez, eu fui lá no McDonald's, né? Que ninguém é de ferro, né, meus irmãos? Acabei. Mas você pode ir em outro lugar, pá. Vai lá, sei lá, tem tanto lugar bom aí, pá. Nós estamos falando ali fora, ali antes do culto, tem muralha chinesa, tem coisa de espetinho de japonesa. Vai lá, pá. Irmão, eu decidi na minha vida que eu não vou ficar comendo a mesma comida sempre lá. Vamos sair para lanchar? Vamos aonde?
Aí nós estávamos falando ali fora, né, rapaz? A gente estava com as irmãs conversando antes do culto. Aí a gente fala assim, vamos comer? Vamos aonde? Não, vamos ali no... Não vou queimar o cara, mas aonde vende um sanduíche, né? Na beira da rua. Vamos ali no teu lugar? Vamos. Só vai lá. Só vai lá. Só vai lá. Não queria falar, né, irmão? Então, irmão, diferencia a coisa. Leva sua esposa para almoçar em um lugar bacana. Leva ela para almoçar. Um lugar bom. Não, só churrasco não vai. Ah, eu gosto de feijão tropeiro. Não, irmão, feijão tropeiro é bom. Mas sempre feijão tropeiro, meus irmãos. Entendeu? Ah, vamos comer pizza. Pizza é bom, mas toda vez pizza. Irmão, sabe qual é o lance? Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o cara fica lá, sem querer gastar. Você vai morrer. Ou irmã, você vai morrer. Esse cara vai casar. Esse dia eu fui convidar, eu fui num mercado, e nós convidamos a dona do mercado para vir para a cela, para vir para a igreja. Ela falou assim, não tem tempo, pastor. Eu trabalho direto. Domingo também, eu durmo e não consigo sair e só fico aqui. Falei, tá bom. Falei assim, e tem dinheiro igual rio, igual água. Falei, sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer. E esse cara vai casar rapidinho. E essa mulher que casar com ele vai torrar esse dinheiro direto. Vai ficar só de cima para baixo do shopping. Torrando aquele cartão de crédito. E o marido todo satisfeito pagando a conta. E aí a mulher trabalhando de domingo, de 6 horas da manhã a 10 da noite. 6 horas da manhã a 10 da noite, meus irmãos. Ela não tem tempo para nada, não tem tempo para sair, não tem tempo para cuidar do marido, não tem tempo para ir no shopping, não tem tempo para comprar uma roupa, não tem tempo para fazer nada. É só atrás de dinheiro. Vai morrer, irmãos. E o marido vai casar e vai chegar uma mulher que não vai ter dó. E a mulher que vem é gastadeira. E o marido vai gastar com prazer. Então, não dá de besta não, e ficar aí, vá, rapaz. Almoça fora, vai jantar, vai fazer uma coisa, toma um sorvete, come um açaí, come um negócio, vai no negócio chinesa, vai lá na japonesa, vai no busão, vai no McDonald's, vai onde você ligar, pá. Vai onde? Come um peixe na praia. Tucunarezão lá, bonitão. Limão por cima. E outra coisa, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente faz programa com a opção de gente assim, né? A gente sai, convida os irmãos, convida outros casais para ir com a gente. Aprenda a fazer uma coisa com a sua esposa. Leve ela sozinha, passear com essa moça. Sem mais ninguém. Chega para ela e fala assim, escolhe aonde você quer almoçar hoje. Escolhe aonde você vai jantar. Fala para ela. Dá um presente a essa moça, pá. Isso é papel de marido, irmão. Está vendo Jesus aqui? Jesus cuidava da igreja, não tinha mancha, nem ruga. Irmão, Jesus se preocupava até com a aparência. Tem que preocupar com a aparência. Eu acrescento ali, eu falei assim, Jesus só não tinha aqui estria, né, Jesus? Ele falou assim, sem mágoa, sem ruga e sem estria. Eu acho que sem estria vale também. Cuida da sua esposa, rapaz. Ajude essa moça. Trate ela bem. Essa moça precisa estar cheirosa. Porque às vezes você passa na rua, a moça do trabalho é cheirosa. A secretária do trabalho onde você trabalha é cheirosona. Não é verdade? Sua esposa também tem que ser cheirosa, pá. Você não dá um perfuminho para ela? Quando vai dar, dá uns negocinhos dessa mania assim. Esquisitinho, que não vou falar o nome de revista não, para não prejudicar. Dá um negocinho esquisito, fedorento. E irmão, pelo amor de Deus. E outra coisa, perfume bom, você vai perceber, 100, 150, 200, 300, é ou não é? Arranca a mão do bolso. Tem que investir. Quer uma mulher cheirosa em casa? Investe. Faça como Jesus no capítulo 5 aqui. Você tem que cuidar dessa esposa e apresentá-la, cuidá-la. É você, marido, que cuida dela. É você que vai tratar dela. É você que paga, é você que arranca. É você. Ame essa esposa. Decida por isso. Em nome de Jesus. Amém?
Está decidido, irmãos? Só os homens, amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. O homem congregacional é diferente. Vamos ficar de pé. Semana que vem a gente continua, irmãos. Semana que vem nós vamos dar uma ênfase nas irmãs. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não senta não, hein? Que a gente, quando coloca o pessoal de pé, o pessoal pensa que está acabando, né? É psicológico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu marido agora, ele vai tomar umas atitudes com você. Ele vai fazer umas coisas diferentes. Aí, sabe qual é o problema? É que tem umas irmãs que estragam tudo. O marido chega lá, com quem não quer nada, aprendeu, Deus, o Espírito Santo falou o coração dele. Aí ele arranca, próxima sexta-feira, ele já arranca lá 100 anos assim. Então aqui, faz o cabelo, vai lá no salão. Sabe o que o pastor falou? Que bom que o Espírito falou o coração do seu marido. De repente ele chegou lá com uma caixinha de bombom. Ele não vai chegar com um bombom light porque ele vai ofender você. Porque as irmãs não precisam disso. Precisa, irmã? E as irmãs da nossa igreja não precisam de bombom light. Amém, irmã? Amém. Você chegar com um bombom light para sua esposa, você está dizendo o quê? Vai para a academia. Não pode. Chega. Mas se você chegar lá com um bombonzinho, irmão, irmã, por favor. Por favor. Mesmo que não seja a marca que talvez você... Irmão, mãe, oh, glória a Deus, dê graças. Glória a Deus. Seu marido vai chamar você, escolhe o lugar que nós vamos almoçar esse final de semana. Semana que vem é dia das mães. Se você não tiver filho, não tem problema. Leva sua esposa. Escolhe o lugar. Os filhos deveriam fazer isso com as mães no próximo domingo também. Mãe, você não vai cozinhar não. O pastor falou lá. Escolhe o lugar. E leva essa mulher para almoçar fora. Só os filhos agora, amém? Amém? Eu vou perguntar. Não falte domingo que vem. Então, se por acaso seu filho fizer, se por acaso seu marido tiver uma atitude, não estrague a coisa. 10 anos de casado, agora que você vai fazer isso? Ou é a partir de agora, não estraga. A mulher sábia, mas a tola? Mas isso é um assunto para a semana que vem. Então seu marido Deus vai fazer coisas boas no seu marido. Boas. E dê graças, em nome de Jesus. Quando você estiver lá, irmão, ó, comida japonesa só nu. Como é que é o nome do negócio? Hashi. Ó, tec. Sentadinho no chão. Aquela barca bonita assim. Você olhando nos olhos da sua esposa. E a esposa sorridente. Ei, meus irmãos, a noite promete. Olha você lá. Irmão, tem que ter classe. Não vai para o restaurante japonês e não consegue. Irmão, não vai pedir um garçom para trazer um garfo para você. Traz um garfo. Só sei comer de colher. Não, irmão, tem que ter. Você vai levar uma princesa para jantar. Seja um príncipe. Puxa a cadeira para ela. Senta aqui. Entendeu? Se você não tem carro, meu irmão, vá de busão. Mas paga a passagem para ela. Chega lá, ó, irmão, treina em casa. A rapaziada aí que está querendo namorar, que está orando para orar, irmão, treina. Pega os palitinhos em casa e começa a comer as coisas com palitinho. Arruma direitinho. Bota uma roupinha bonitinha. É tudo esculhambado, rapaz. Entendeu? Faz a barbinha direitinho. Jeita o cabelo. Passa um gel para não bagunçar. Você vai lá, jeitinho, vai lá. Ó, direitinho.
Às vezes vai comer, irmão, na frente da moça. Os bichos, pá. Gente, e a classe? Trata essa moça como rainha. Você está levando uma princesa para almoçar, para jantar, para sair. Está entendendo? Vai colocar comida, irmão. Você vai levar a moça, vai, enche lá. Não, irmão. Lembre-se que esse momento não é um momento para você matar sua fome. Escute bem, maridos, rapaziada. O momento que você leva uma moça, a sua esposa, para jantar, não é um momento que você vai encher sua barriga. Tudo que você está fazendo ali é para agradar essa mulher. Está entendendo? Você vai fazer isso. Minha irmã, quando chegar a bênção, vai dando graça. Ó, a irmã no palitinho. Ó, só no palitinho, ó. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe muito a sua casa, em nome de Jesus. Amém, irmã? Você crê nisso, não crê? Você está com alguém da sua família aqui? Tá? Quer que você se aproxime de alguém da sua família. Se você não tem, se aproxime de alguém da sua célula. Mas não vai ficar ninguém sozinho nessa noite, porque você está em família. Junte com os irmãos da célula. Alguns rapazes estão aqui, junte com a célula dos rapazes. Algumas moças, junte com a célula das moças. Eu quero que vocês vão fazer uma coisa. Eu sei que os irmãos estão de frente para mim, mas vocês agora vocês vão fechar assim. Vocês vão fechar os laços. Isso, assim, entre os grupos, entre as famílias. Vamos fechar. Entre os grupos. Vários grupos, assim. Vários grupos. Isso. Assim, irmãos, olha só. Aqui, ó. E a Frank aqui. Esse grupo aqui, ó. Aqui. Isso. Fecha aqui. Isso. Não. Vários grupos. Vários. Famílias. Tem um casal que está sozinho. Eu quero que eles fiquem com uma família. Aqui, uma célula. Isso, Raimunda. Isso. Pega aí. Arrasta eles. Em nome de Jesus. Isso, assim, irmãos. Isso. Assim, fecha lá, assim. Isso, Augusto. Fecha aí. Fecha o grupo. Fecha assim. Vários grupos. Você vai orar agora em nome de Jesus. Você vai pedir ao Senhor: Senhor, fortaleça os nossos laços. Fortaleça os nossos vínculos, Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, abençoe nossa casa. Você, marido, diz assim: Senhor, eu quero ser um marido segundo o teu coração. Diz: eu quero ser um pai segundo o teu coração, uma esposa segundo o teu coração, Senhor. Senhor, diz para o Senhor: Senhor, tu me deu uma missão. Eu preciso cumprir bem essa missão em nome de Jesus. Peça ao Senhor por tua casa. Fale com o Senhor da decisão que você está tomando na sua mesa. Você fala com o Senhor: Senhor, eu quero restaurar a mesa na minha casa. Eu preciso restaurar o comer ao redor da mesa. Preciso restaurar. E diz para o Senhor: Senhor, eu tomei uma decisão nessa noite. Diz para o Senhor. Sopra como vento, vem dos quatro cantos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada irmão,
Eu quero pedir a tua bênção sobre cada irmã, cada esposa, cada marido, cada homem, cada mulher nesse lugar. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor estenda a mão sobre nós, que o Senhor nos ajude a entender a missão do Senhor, e que a gente possa entender o nosso papel dentro da família, Senhor, que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou e nos fez para ser. Ajude cada marido a ser marido, ajude cada esposa a ser esposa, ajude cada pai a ser pai, a cada filho a ser filho, cada mãe a ser mãe. Senhor, derrame e estenda a tua mão sobre nós e faz com que a palavra que nós lemos, que nós aplicamos, que nós entendemos, que nós compartilhamos, possa ser aprendida e decidida nos nossos corações. Por favor, Senhor, abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que não seja um momento de rir ou de chorar, mas que seja um momento de decisão na nossa vida, em lutar pela nossa casa, em lutar pelo casamento, em não abrir mão jamais pela família. Abençoa os nossos vínculos, fortalece, restaura, Senhor, restaura, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção sobre cada casamento, sobre cada família, cada relacionamento, que possamos tomar atitudes decisivas nessa noite, e que no poder, na dependência do teu Espírito Santo, nossa casa seja edificada para a glória do Senhor. Oh, queridos, eu os abençoo. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu casamento, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Dê um abraço bem gostoso na pessoa da sua família que você orou junto. Os irmãos do louvor vêm para cá. Isso. Dê um abraço gostoso, dê uma palavra de carinho. Vem cá, os irmãos do louvor, rapidão, nós vamos cantar, em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar, nós vamos cantar mais um cântico. Isso. Vamos cantar, irmãos, em nome de Jesus? Vamos lá, Flávio. Irmãos, escute só. Nesse momento agora, você vai poder trazer o seu compromisso de fé, seu dízimo, a sua oferta à construção, sua oferta missionária. Você vai poder trazer e colocar aqui diante do Senhor com muita alegria, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Vamos orar. Senhor, nós queremos abençoar cada um dos irmãos, e essa semana que começa, Senhor, que seja cheia da graça, da bênção e da unção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre os teus pais, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, querido. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor quer te abençoar. Oh Senhor, quebra todo mal, quebra todo ressentimento, quebra toda cilada do maligno contra a nossa casa, e restaura-nos, ó Deus, restaura o coração dos irmãos. Eu quero te abençoar, querido, a tua casa, a tua semana, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Aplauda Jesus, Deus abençoe. Dê um abraço gostoso ao seu irmão, dê uma palavra de carinho para ele, fala: Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.